Filhos e filhas da igreja, graça e paz. Eu quero confiar essa pregação, esse relato da vida de uma grande mulher de Deus, a José e Maria de Nazaré. Aqueles que formam a primeira igreja doméstica, que tem como centro o próprio Cristo. Ele é a coluna central, ainda assim ele é o alicerce, ele é a rocha onde essa família foi apoiada. Então eu confio a esses dois maiores santos da Igreja Católica, José e Maria de Nazaré, a qual de fato receberam a palavra de Deus como nenhum de nós jamais recebeu. Entenda isso, entenda a graça a qual Deus quer para a sua família. Ele quer que de fato a sua família seja lugar da bênção dele. Essa bênção é a própria presença dele. Eu quero confiar essa pregação sobre a sagrada tradição dessa mulher tão espetacular em graça de Deus. Eu quero confiar na intercessão desses dois justos. Maria de Nazaré, conhecida como Mãe de Deus e Mãe Nossa, com tantos títulos maravilhosos, e também ao seu esposo. O maior título dele de fato é esse: esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Eita, homem que foi cúmulo de bens! Cúmulo de bens, a qual também a Santa Igreja lhe presta uma veneração, um respeito, um reconhecimento por ser aquele que guarda o tesouro, os mistérios de Deus, que transmite no seu rosto, no seu olhar, na sua vida, esse mistério divino. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, Senhor, obrigado, meu Senhor e meu Deus, porque toda vez que eu vou pregar o Senhor, Ele me dá uma inspiração, o Espírito Santo de Deus, Ele mexe dentro de mim, Ele mexe comigo, Ele mexe com o meu coração. Ele ativa as minhas células, Ele sopra uma vida nova e eu não consigo deixar de falar da família, de falar para a sua família, da redenção dela, independente da situação que ela esteja vivendo agora. A sua família inteira é chamada à conversão. E eu até peço então a intercessão dessa mártir, dessa virgem e mártir, pela restauração da sua família, pela quebra de vícios que entrou na sua casa, que entrou no seu lar. Escuta a história da vida dessa mulher e toma uma postura, se coloca com postura e tome uma decisão referente ao que você vai escutar. Que o santíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele de fato seja marcado na sua carne, na sua testa, na sua cabeça, no seu interior, no seu intelecto, enfim, seja marcado o santíssimo nome do Senhor na sua existência, para que de fato você sim tome vergonha na cara e responda a esse chamado de conversão, de mudança de vida. Chega de ficar em cima do muro. Chega. Agora é a hora da verdade. Santo Antão, em um dos seus ensinamentos, ele falava muito sobre isso, né? Tome todos os dias como se fosse o dia da decisão da sua conversão. E tome esse mesmo dia como se fosse o dia da sua morte. Você vai colher benefícios na alma por conta disso. Falando então sobre Santa Martinha, essa que é virgem e mártir, uma santa dos primeiros séculos da igreja,
do ano ali mais ou menos 210, esta célebre santa, né, uma das padroeiras de Roma, ela era de fato de uma família distinta. O pai, 3 vezes eleito ali cônsul, ele era possuidor das mais belas virtudes e um afortunado. Martinha, ela recebeu uma educação esmerada, era baseada ali nos princípios do cristianismo. De fato, educar para o céu, educar para a verdade. Mas ela teve ali uma infelicidade de perder bem cedo os seus pais. E nós sentimos por isso, mas o Senhor nos consola com o Espírito Santo. Mesmo na perda de pessoas queridas, nós não estamos abandonados. Há um Consolador, há aquele que nos ampara, e é o Espírito Santo de Deus. Então, ela, inflamada de amor a Jesus Cristo, ela deu todos os bens aos pobres. Parece até Santo Antão, né? O santo da renúncia. Não sei se vocês sabem, mas antes de São Francisco de Assis se despir de todos os seus bens, nós temos Santo Antão. Tá? Lá nos primeiros séculos também, os pais da igreja vêm nos falar de Santo Antão, né? Esse homem que renunciou a tudo. Santa Martinha, então, ela deu todos os bens aos pobres, ela fez voto de castidade e, em atenção à sua vida santa e exemplar, claro, ela foi recebida entre ali as diaconistas, né? Uma honra com que as pessoas de muita probidade, elas eram distinguidas. Então, tinha ali o imperador Alexandre Severo, ele que foi concebido o plano de exterminar os galileus. Galileus era como eles chamavam ali, acunhavam, né, aos cristãos. Jesus também foi chamado de Galileu. Então, conhecendo ali a formosura, a nobreza, a bondade de Martinha, né, tudo fez para afastá-la da religião cristã. E chegou até a oferecer ela, olha a tentação, a dignidade de imperatriz. Parece o demônio tentando a Jesus, não é mesmo? Te darei todos os reinos da terra se dobrares e me adorar. Bom, mas tudo isso havia uma condição. É bem a astúcia de Satanás, não é mesmo? A condição era, caso ela se decidisse sacrificar a Apolo. Apolo, um deus pagão da época. Martinha, ela respondeu assim: meu sacrifício pertence a Deus, imaculado. A ele sacrificarei para que confunda e aniquile a Apolo, e este deixe de perder almas. Alexandre Severo, ele interpretando ali esta resposta em seu favor, ele organizou uma grande festa no templo de Apolo, para onde ele levou Martinha, na presença ali dos sacerdotes, né, e de muito povo. Os olhos de todos estavam ali dirigidos para a jovem, que no meio do grande silêncio que reinava, fez o sinal da cruz, elevou os olhos e braços ao céu e disse em alta voz. Mas primeiro eu peço que você faça aí sobre o seu corpo o sinal da cruz e reze comigo esta oração. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia. Olha a oração dessa mulher. Ó Deus e meu Senhor, ouve esta minha súplica e fazei com que se despedace este ídolo cego e mudo, para que todos, imperador e povo, conheçam que só vós sois o único Deus verdadeiro e que não é lícito adorar senão a vós. No mesmo instante, a cidade inteira foi sacudida por um forte terremoto. A imagem de Apolo caiu do seu lugar. Parte do templo ruiu por terra, sepultando nos escombros os sacerdotes e muita gente. Faz o sinal da cruz sobre o seu corpo novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ora assim comigo. Eis o lenho da cruz, a qual pendeu sobre o mundo a salvação. Vinde, adoremos. Adoremos o verdadeiro Deus. Olha como a oração tem poder. Olha o que a oração dessa mulher fez.
O imperador, ele ordenou que Martinha ela fosse esbofeteada, flagelada, e ela tivesse ali as suas carnes dilaceradas com torqueses. Os algozes, porém, eles não puderam cumprir a ordem. Sabe por quê? Porque um anjo de Deus defendia a donzela, e esta, no meio dos maus tratos, entoava cânticos de louvor a Jesus. E convidava, olha só, convidava os algozes a se converterem à religião de Jesus. Eita glória! Pai amado! Eles não resistiram, porque havia um anjo de Deus com aquela mulher. Não se afaste, não se afaste, nem 1 milímetro do seu santo anjo da guarda, mas tenha por ele devoção, intimidade. Ele é um bom amigo, ele é um amigo fiel. Não se afaste dele. Deus abençoou-lhes as palavras. 8 algozes caíram de joelhos, pediram perdão a mártir e confessaram alto a fé em Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Você está entendendo o poder da oração? Você está entendendo o poder da entrega a Jesus, a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus? A se decidir dar até mesmo a vida, se for assim, da vontade de Deus, pelo nome de nosso Senhor Jesus? O imperador ainda estava enraivecido com este incidente. Mandou levá-los todos ao cárcere, torturar barbaramente os 8 algozes, os quais, por uma graça especial divina, ficando fiéis à fé, receberam a palma do martírio. Ou seja, aqueles que iam matar a mártir, eles acabaram se tornando mártires, eles acabaram se tornando santos, porque eles acabaram aceitando a fé católica e dando a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles foram decapitados. Aí no dia seguinte, a feiticeira, como assim chamavam, foi citada ao palácio do imperador, que a recebeu com essas palavras: basta de embustes, dize-me para que eu saiba com quem estou tratando. Sacrificas aos deuses ou preferes aderir ao feiticeiro, ao Cristo? Com santa indignação respondeu Martinha: não admito que insultes o meu Deus. Eita palavra maravilhosa. E nós ficamos blasfemando, não é? O nome de Jesus. Nós ficamos aí gozando, fazendo piada com o nome dos santos, não é mesmo? Da Virgem Maria. E quando acontece aí das redes sociais, colocar aí memes aí referentes que ofendam a nosso Senhor Jesus, nós damos risadas, não é? Quando infelizmente certas seitas aí, elas blasfemam contra o corpo eucarístico de nosso Senhor Jesus, nós damos risada, não é mesmo? Isso mesmo, quando protestantes falam mal de Jesus eucarístico, nós damos risada, não é mesmo? Nós somos coniventes com essas blasfêmias, não é? Nós não temos coragem de abrir a boca para defender nosso Senhor Jesus no seu corpo eucarístico, né? Pelo contrário, nós queremos trazer as porcarias de fora dessas denominações que só protestam para dentro da igreja, né? Que covardia, hein? Que covardia. Mas esta mulher não. Esta mulher não. Ela logo deu um basta. Ela logo deu um basta. Não admito que insultes a meu Deus. Se queres aplicar-me novas torturas, aqui estou, não as temo, pois sei que Deus me dá força. A resposta do imperador foi a condenação da mártir a suplícios crudelíssimos e desumanos. O cristão, ele não tem medo de padecer as dores, não, tá? Não que ele deseje o martírio, as dores, não, porque isso é graça de Deus, tá bom? É graça de Deus. Martinha, ali no meio das dores, ela glorificou a Deus e as feridas exalavam-lhe um suave perfume. Grande foi o espanto ali de Alexandre Severo ao ouvir no dia seguinte a notícia de que Martinha, que se achava no cárcere, estava perfeitamente curada das feridas. E não só isto, os guardas viram durante a noite o cárcere iluminado por uma luz maravilhosa e ouviram extasiados cânticos celestiais.
Amado, por que que você abandona a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Por que que você se afasta das promessas do sacramento do batismo, do matrimônio? Por que que você se afasta de Jesus Eucarístico? Por quê? Volta! Ainda dá tempo. O furor do imperador chegou ao extremo. Não mais senhor da sua paixão, condenou Martinha às feras no anfiteatro e fez timbre de achar-se entre os espectadores. Olha aqui um novo milagre. Martinha, de uma beleza sobrenatural, encantadora, ajoelhada na arena, calma, se achava à espera do leão. Este, o indômito rei de Sahara, possante e belo em sua força, se anuncia com um rugido aterrador e em 2 saltos se acha ao lado da vítima. Como que, domado por uma força invisível, arroja-se aos pés de Martinha, manso como um cordeiro. De repente, se levanta e num salto medonho, ganha a barreira, entrando no recinto dos espectadores, matando alguns deles. O pânico foi indescritível. Ou seja, aquele leão que dava um terror mesmo, ele avança sobre Martinha, se ajoelha aos pés dela, se prostra ali, se deita aos pés dela, manso como um cordeiro. E depois ele avança sobre aqueles que estavam ali assistindo, apoiando, claro, a tamanha crueldade, e alguns deles são devorados pelo mesmo leão, que para ela era um cordeirinho. O imperador, ele longe de se convencer da intervenção divina na defesa da Marte, ele atribuiu o fato extraordinário a forças mágicas de Martinha. Olha como é cego, como não quer enxergar, não é mesmo? As quais, segundo ali sua opinião, teriam sua sede na rica cabeceira da santa. Deus deu ordem para a rica cabeleira ser-lhe cortada imediatamente, e a donzela, assim profanada, ser fechada no templo de Júpiter. Ou seja, outro deus pagão, tá bom? Para que você entenda. Nos 2 dias seguintes, Alexandre Severo, ele acompanhado ali de sacerdotes e de muito povo, ele se dirigiu ao templo. Ele não entrou, porém porque ele teve a impressão de ouvir vozes masculinas e julgou que fossem os deuses que tivessem reunidos para converter Martinha. Aberto o templo no 3º dia, o imperador apresentou-se isso mesmo, um espetáculo estranho. Achava-se derrubados ao chão todas as imagens dos deuses. A sua pergunta, onde estava a estátua de Júpiter, Martinha respondeu sorrindo: tendo ele que dar satisfação a Cristo, porque não salvou estes 12 ídolos. Bom, meu Deus entregou-os aos demônios, que dele fizeram o que vedes. Fulo de raiva por este escárnio, Severo ele ordenou que se despejasse banha fervente sobre o corpo de Martinha e a entregasse às chamas. Então veio, porém, uma grande chuva apagar a fogueira. Restava então só a morte pela espada. Martinha aceitou a sentença. Com toda submissão e gratidão para com Deus, espontaneamente ela ofereceu a cabeça ao algoz, que a fez entrar nas eternas núpcias do Senhor Jesus. Então ela foi, por fim, decapitada. Não tiraram-lhe a vida, ela mesmo lhe deu de bom grado, a exemplo de nosso Senhor Jesus. Ninguém toma a minha vida, eu a entrego por vós. Amados, esta foi a vida desta santa que verdadeiramente faz a diferença, porque foi educada para o reino dos céus. Santa Martinha, virgem e mártir, rogai por nós. Rogai por nós. Esse é o convite de nosso Senhor Jesus para mim e para você. Para mim e para você. Dar a vida a Ele, para que tenhamos de fato
uma vida plena, a vida eterna. Graça e paz.